Beleza, vamos falar agora sobre os grupos dos períodos e a organização da tabela periódica. Assim, importante ressalvar desde já que no Enem a tabela periódica não é disponível para vocês, né? Acho que eu já cheguei a citar quando eu citei isso, falei sobre a distribuição eletrônica. No Enem fica disponível o número atômico dos elementos e aí vocês precisam fazer a distribuição eletrônica. É assim que funciona. Mas é possível que caia um trecho da tabela periódica para vocês. E vamos à primeira organização aqui da tabela. A tabela ela é organizada em função de períodos, são as linhas, ó, são 7 linhas, estão vendo aí meu mouse, né? E os grupos, que são 18 grupos. Além disso, alguns grupos ou famílias, também chamados, possuem nomes próprios. O grupo 1 é chamado de metais alcalinos, grupo 2 alcalinos terrosos. Aqui, ó, essa tabelinha resume pra gente. Ó. Aqui são os alcalinos, aqui são os elementos alcalinos terrosos. Aqui na linha de baixo são os lantanídeos e os actinídeos. Lantanídeos e actinídeos. Observem que esses lantanídeos e actinídeos eles pertencem a essa posição aqui na tabela. Só por uma questão de estética, aí o PAC definiu que eles ficariam fora da tabela nessas duas linhas de baixo, senão a tabela seria assim, ó. Vou mostrar para vocês. Olha o quão larga seria a tabela periódica. Ó a bichona que seria a tabela periódica. Ó. Teria essas duas linhas aqui, ó, tá vendo? Ela seria bem comprida. E aí nem caberia muito bem, inclusive, no formato, né, do papel tradicional que costumamos usar. Por isso, ela foi, ó, comprimida, tá aí sendo comprimida, para ser mais claro, mais fácil a sua aplicação, né, no formato retangular, formato A4 padrão. Muito bem. Falamos dos lantanídeos e actinídeos, que por sinal o nome desses grupos é relacionado ao primeiro membro, ó, tá aqui dos respectivos períodos. O lantanídeo pertence ao período 6 e o actinídeo pertence ao período 7. Lantânio e actínio, grupo dos lantanídeos e actinídeos. Ela também, inclusive essas duas linhas aqui de baixo são chamados de metais de transição interna, também alguns autores classificam assim. E esses outros aqui são os metais de transição externa, são aí os nossos metais de transição. Sendo que esses últimos aqui ó, não estão sendo classificados porque eles são artificiais, são elementos raros, recém-criados. Depois, antigamente era chamado de metalóides, né, ou semimetais, mas não se usa mais essa classificação, pelo menos em termos de habilidades e competência Enem, não precisa se importar com isso, que são esses metais aí muito utilizados como semicondutores na indústria tecnológica, como estanho, alumínio, galho, né, bismuto. Aí depois a gente vai para aqui outro grupo que não se usa mais essa classificação de semimetais. Os não metais, hoje em dia são todos classificados como não metais, principalmente esse. Importante ressalvar, olha só o hidrogêniozinho. Hidrogênio é um não metal. E depois os gases nobres. Dentre aqui dos não metais, o grupo, esse simulador não está mostrando, mas o grupo 15 tem um nome próprio, é o grupo do nitrogênio. O grupo 16 tem um nome próprio, está aqui destacado em cima, os calcogênios. E o grupo 17 é chamado de grupo dos halogênios. Esses halogênios formam lâmpadas bem interessantes. Beleza. Essa tabela, eu vou mandar para vocês esse simuladorzinho aqui da tabela, muito interessante. Mostra uma série de outras várias classificações. Falei das principais, mas existem outras subclassificações, como os elementos do bloco S, P, D e F. Tá aí. Elementos do bloco S são esses, ó. Metal, alcalino, alcalino terroso, grupo 1 e 2. Os elementos do bloco bloco P, são lá os ametais, lá do canto direito da tabela. São os elementos do bloco P. Os elementos do bloco D são esses aqui do meio da tabela, metais de transição externa. E os elementos do bloco F são esses aqui de baixo, os metais de transição interna. Além disso, esse simulador também mostra, eu lembro que eu falei para vocês no módulo anterior sobre o formato do átomo, né? E aqui o simulador mostra até 3D, tá vendo aqui no canto direito superior da tela, aqui ó, perto do nosso símbolo do Destroy Enemy, mostra o formato dos átomos, ó, em 3D. Esse aqui são, como é que seria o átomo de oxigênio? É assim a visualização de um átomo de oxigênio, ó. Como é que seria um átomo de cloro? É assim a visualização do cloro, do enxofre, o átomo do enxofre. O átomo do silício, que é utilizado em painéis solares. O átomo do alumínio, essa é a visualização mais moderna aqui,
conforme a gente desce, ó, tá vendo? Só surgem novas camadas aí nos átomos. Esse aqui seria o átomo do rádio, que é radioativo. Inclusive, recomendo que vocês assistam o filme Radioativo que tem na Netflix. Conta a história de Marie Curie e as suas descobertas. Então tá, essa é outra grande classificação. Essa classificação é em função do formato do átomo ou da subcamada da camada de valência. Sabe a distribuição eletrônica? Todos os elementos daqui ó, acabam com S. Todos os elementos do bloco P acabam com P na distribuição eletrônica. Tá aqui, ó. Vamos pegar o oxigênio. Aqui, essa tabelinha interativa dá também a distribuição eletrônica. Deixa eu tentar dar um zoom maior. Ixi, foi demais. Espera aí, voltando. Acho que 250%. Aqui, peguei o oxigênio, tá vendo? Olha o oxigênio, a distribuição eletrônica dele aqui, ó. Acaba com 2p4. Olha o flúor, 2p5. O enxofre, 3p4. O arsênio, 4p3. Todos os elementos do bloco P acabam com P. Todos os elementos do bloco S acabam com S, é o cálcio. Acaba com 4s2. Todos os elementos do bloco D acabam com D. Peguei o tecnésio. Olha só. Acaba com 4d5. Todos os elementos do bloco F acabam com F. Peguei aqui o califórnio. Olha a distribuição do califórnio. Acaba com 5f10. Então, a gente consegue identificar onde o elemento está pela sua distribuição eletrônica, tá vendo? Se ao fazer a distribuição eletrônica acaba com certas características, acaba com certa letra, eu sei em qual região o elemento está. Além disso, é uma coisa que a gente vai voltar a treinar agora, conforme a distribuição, eu sei exatamente qual o grupo e qual o período daquele elemento. É o que a gente vai treinar agora. Bora lá para o quadro. Cadê o quadro? Aqui. Então tá, então pegamos o ferro para fazer esse teste. Lembrando que o ferro, número atômico 26, vamos supor que eu não conheço onde ele está, né, na tabela periódica, vou fazer aqui embaixo. Ferro, número atômico 26. A gente já sabe que na distribuição eletrônica a gente usa o número atômico, não a massa, né? A massa 56 aproximadamente a gente não vai usar. Vou fazer então a distribuição eletrônica aqui dos 26 elétrons do ferro. Vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Dica! Toda vez que você chega no subnível P6, você sobe de nível. Cheguei no 2p6, subo, vou para o 3s2. 3p6, opa, cheguei no p6, subo de nível, vou para o 4s2. Quantos elétrons eu já distribuí até agora? É só somar os expoentes, 2, 2 e 6, 2, 6 e 2. Isso aí está dando 20 elétrons já distribuídos. Professor, não estou entendendo nada. Você vai ter que voltar lá na aula passada e dar uma revisadinha sobre esse conteúdo aqui, ó, distribuição eletrônica, beleza? Tá vendo que quando eu chego depois no... Tá tudo riscado aqui já, né? Deixa eu riscar de azul agora. Ó, 3p6, 4s2. Quando eu chego no 4s2, eu volto lá pro 3d10, tá vendo? É que azul com amarelo ficou verde. 3d10. Então agora é um 3d10 até 10, beleza? No caso, eu vou distribuir 26, então não preciso colocar 3d10 aqui. Vou colocar 3d6. Pronto, 26 elétrons devidamente distribuídos. Observo que a minha última letra, meu subnível, é do tipo D. Isso me permite já afirmar que eu estou trabalhando com um elemento de transição. Isso é um elemento de transição. É um metal de transição, porque acabou com D. Certo? Observo também a minha camada de valência, ela que vai me dar muitas informações valiosíssimas. 4s2 é minha camada de valência. Ela que vai, por exemplo, me dar informação do período. Sou do período 4. Por que período 4? Porque o número da camada de valência é o número 4. Simples assim. E qual o grupo, qual a coluna desse elemento na tabela periódica? É só somar o elétron da camada de valência, o 2, ó, tem 2 elétrons na camada de valência, com os últimos elétrons lá, com 6 do 3d6. Eu sei então que o ferro está no período 4 e no grupo 8. Com uma importante ressalva, que eu vou até fazer um resuminho para vocês aqui, daqui a pouco. Quando eu acabo com 3D, eu tenho que somar o último e o penúltimo item, né, que vai ser o meu nível mais energético e minha camada de valência, beleza? Para definir o grupo. Então, bora confirmar isso aí?
Ferro, período 4, grupo 8. Então, 1, 2, 3, 4. Período 4. Tá mesmo, período 4 aqui, o ferro aqui, ó. E o grupo? Tá mesmo também no grupo 8. Beleza, deixa eu dar um zoom para vocês enxergarem melhor. Consegui confirmar. Ferro é mesmo. Período 4, grupo 8. Viu? A partir da distribuição eletrônica. Essa habilidade aqui é também imprescindível, ok? Para o Enem, até porque o Enem não dá tabela periódica. Eu vou montar um quadro resumo aqui com vocês agora, ao vivo, para você se localizar aí na tabela periódica. Então, manhãzinha para se localizar na tabela. Só puxar um pouco para o lado. É o seguinte. Então, manha da posição na tabela. Ficou meio estranho, né? Manha da posição. Na tabela periódica. É o seguinte. Se acabou com S, é só somar o último item. Somar o último item, isso vai ser seu grupo da tabela. Se acabou com P, somar camada de valência. Não é só somar o último item não, tá? Se acabou com P, é porque antes tem um S. E você também tem que somar o elétron que estava lá antes, lá do S. Se acabou com D, você vai somar último e penúltimo. Último e penúltimo item. F é raríssimo de cair, uma distribuição eletrônica que vai até F, até porque esses elementos não possuem muitas aplicações, mas enfim. Se acabou com F, você vai somar último e penúltimo também. Último e penúltimo. A gente está falando de elétron, tá? Todas essas somas aqui são somas de elétrons. Esse P ficou feio demais. Último e penúltimo elétron. Deixa eu demonstrar isso para vocês. A gente está falando sempre de elétron, tá, gente? Ó, elétron. Vou pegar um elemento aleatório aqui, sei lá, o flúor. Flúor número atômico 9. Vamos fazer a distribuição do flúor? 1s2, 2s2, 2p5. Tá aí, 9 elétrons distribuídos. Acabou com P. Eu somo a camada de valência. Camada de valência é aquela que possui o maior coeficiente, o maior número. Então, ó, somo isso aqui, ó. Isso aqui é a camada de valência do flúor. Quantos elétrons tem? Tem 7. 7 elétrons na camada de valência. Como tem 7 elétrons na camada de valência, o grupo é o grupo 17. Outra ressalva importante é essa, né? Se acabou com P, eu automaticamente adiciono uma dezena. Prof, por que tem que fazer isso? É porque os elementos do bloco P, vou destacar aqui, são esses, ó. Os elementos do bloco P começam a partir do 13. Eles obedecem à regra do quinteto, mas começam a partir do 13, tá vendo? São todos aqui, ó. Compõem elementos do bloco P. Até os gases nobres também são bloco P. Então, se deu 3 elétrons na camada de valência, adiciona uma dezena, é 13. É o grupo do boro. Deu 4 elétrons na camada de valência, adiciona uma dezena. 4 mais 10, 14. É o grupo do carbono. E essa lógica aí, assim por diante. Beleza? Tá aí a manhãzinha. Vocês já sabem se localizar na tabela a partir da distribuição eletrônica. Qualquer dúvida, a gente se encontra na mentoria de sexta. Tchau, tchau, gente.